Deus seja sempre louvado. Caríssimos irmãos e também irmãs, eu gostaria, já fiz a minha oração por todos vocês, quero saudar a todos na paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer aos inscritos do canal, dizer que já orei por vocês, por aqueles que estão inscritos, por aqueles que não estão, e também gostaria de ler um trecho da palavra de Deus e depois eu senti de dar alguma explicação sobre o que está acontecendo atualmente. Eu não me lembro se já fiz um vídeo referente a isso, porém me fiz me senti, vamos dizer assim, no meu coração um grande desejo de explicar novamente esse texto, esse assunto, porque está sendo está tendo muitos acontecimentos e ainda vai ter muitos acontecimentos. Não quero amedrontar ninguém, você não precisa ficar preocupado, porque aquele que está em Jesus Cristo tem a proteção de Deus. Mas isso aqui vai servir apenas para, vamos dizer assim, você observar que nós, por mais provados que estamos, não chegamos ainda no limite, não estamos passando o que muitos estão passando. Então, às vezes, nós temos que dar graças a Deus ao invés de reclamarmos, porque muitos estão sofrendo e não estão reclamando, como um ditado que eu ouvi lá fora, lá no mundo, que cabe para nós até. Enquanto nós reclamamos que estamos comendo a banana e nós jogamos a casca fora, né? Vem outro atrás de nós, pega a casca e come a casca e dá glória a Deus. Se bem que não é certo jogar a casca fora, mas é um ditado que tem lá fora que cabe para nós. Às vezes nós reclamamos, mas tem outro pior que nós, não é? Então vamos dar glória a Deus em tudo. Vamos ler o que está escrito aqui em 5 de Mateus, no Evangelho de São Mateus, no versículo 10 em diante. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Então, irmãos, muitas das vezes nós reclamamos, não é? Achamos que estamos passando por alguma perseguição, por alguma luta. Então você, irmão, irmã, medite bem naquilo que eu vou falar agora. Com licença, irmão, tenho que tomar um pouco de água, com licença. Medite bem naquilo que eu vou falar agora, irmãos, que eu sinto de falar. Você que está passando por alguma dificuldade, você que está passando por alguma luta, por alguma prova, ore bastante a Deus, se aproxime de Deus. Se você cometeu algum pecado, alguma coisa que te deixa você constrangido de se apresentar diante de Deus, Deus, Ele quer que nós o busquemos, que nós nos arrependamos e que nós não voltamos a fazer aquilo que outrora fazíamos. Às vezes você pode ter cometido alguma coisa e hoje você está envergonhado, acha que Deus não vai te ouvir mais, e não é bem assim. Enquanto você está respirando, você não blasfemou contra o Espírito Santo, você está respirando, o Senhor está de braços abertos para ouvir o teu arrependimento, a tua oração. A verdadeira missão do cristão, irmão, não é jogar ninguém para fora. É claro que o pecado é intolerável, mas nós temos que lembrar que somos homens, mulheres, homens, seres humanos, e que nenhum de nós tem força em nós mesmos para suportarmos alguma coisa, a não ser pelo poder da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso eterno Deus, do eterno que fez o céu e a terra. Pela força do homem, nós sabemos que o homem não tem nada. Nós não temos nada, irmãos. Nós não somos capazes. Quando eu digo não tenho nada, alguém pode dizer, mas o irmão disse que não tem nada, parece que está menosprezando. Não. Eu digo no sentido, irmãos, que realmente nós não somos nada, nós somos pó. Se Deus não for conosco, o que nós podemos fazer, irmãos? Então você que ainda não obedeceu, e ainda não creu em Jesus Cristo, procure examinar as Escrituras. Se você tem condições de comprar uma Bíblia, veja bem, não compre qualquer Bíblia, procure uma Bíblia
que seja uma Bíblia traduzida, pode ser do João Ferreira de Almeida, pode ser enfim. Procure uma Bíblia, se você estiver nos Estados Unidos, procure a King James, procure uma Bíblia que você possa entender as palavras. Isso pode ser muito útil para você. Não vai comprar qualquer tipo de Bíblia, porque hoje, infelizmente, irmãos, até nesse setor já existem Bíblias que são escritas que nós temos que observar bem o que está escrito, certo, irmãos? Nós usamos as nossas Bíblias tradicionais, as nossas Bíblias que não são Bíblias, vamos dizer assim, em quadrinhos, existem até isso, Bíblia com histórias em quadrinhos, não é essa Bíblia. Você vai numa livraria, você vê lá a Bíblia para crianças, com história tudo em quadrinho. Aquilo ali, irmãos, pode haver alguma distorção. É bom você comprar a Bíblia mesmo, a verdadeira Bíblia, a Bíblia Sagrada, essa que eu estou dizendo aqui. Não vai atrás de qualquer conversa, você procura, eu quero a Bíblia Sagrada. Pronto, certo, irmãos? É isso que eu quero dizer. Porque a Bíblia Sagrada, ela é a infalível palavra de Deus, certo, irmãos? E nós estamos em tempos tão difíceis, então que vai chegar um tempo que não vai ter mais a Bíblia Sagrada. Vocês acreditam nisso? Nós vamos ter que já nos prevenir. Eu aconselho que nós já começamos essas prevenções, irmãos. Você tem uma Bíblia bem velhinha aí na sua casa, você fala, tá muito velhinho, acho que eu vou queimar. Não faz isso, guarda com carinho. Eu tenho ali, irmãos, Bíblias antigas, eu tenho também inários super antigos, de 1929, irmão. Entende? Então, eu acho que nós temos que ter zelo com estas coisas. Acho não, tenho certeza. Porque isso são relíquias, não é? São documentos históricos para nós cristãos, que vai chegar um tempo que nós poderemos não encontrar mais a Bíblia. Infelizmente. Você pode dizer por quê? Porque como nós vemos aqui, a perseguição, quando ela vier de uma forma geral, irmãos, ela vai querer tirar tudo que se fala de Deus da face da terra. Por isso que em alguns países já há perseguições. Mas você que quer aceitar Jesus como teu Salvador, entregue a Ele o teu coração, entre no teu quarto agora e faça uma oração. E fale assim, Senhor, eu estou aqui na tua presença. Eu gostaria que tu, Senhor, tomasse posse do meu coração. Eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e quero recebê-lo dentro do meu coração, para Ele mudar a minha vida, para Ele transformar o meu ser e eu possa alcançar a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, amém. Faça assim. Depois que você fizer isso, você vai perceber que muitas coisas que você usa, você não vai começar a usar mais. Deus vai começar a fazer uma mudança. E depois Deus vai te mostrar o caminho do batismo. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele vai preparar uma forma de também você ser batizado. Com certeza. Não precisa ninguém... A obra de Deus, irmãos, não precisa ninguém forçar nada. Deus toma os caminhos. Eu tenho visto aqui, pouco tempo atrás, irmãos, evangelizei uma pessoa e Deus tomou um caminho e ela foi batizada. Certo? Então, eu acredito que Deus, Ele existe. Eu não falo de boca para fora. Eu creio, acredito. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você, caríssimo ouvinte, né, futuro irmão, meu irmão em Cristo Jesus, já te chamo de irmão. Você pode ser ateu, você pode ser da onde você for. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus Cristo. Ele quer salvar a tua alma. E para nós que já obedecemos o mandamento do Senhor, já recebemos, fizemos um concerto com Deus, embora não somos perfeitos, não somos diferentes que ninguém, não somos mais do que ninguém, somos iguais, apenas cremos, enquanto outros ainda estão em dúvida. Então, irmãos, vamos ajudar as almas a se salvar. Você, irmão, ao invés de colocar um fardo pesado naquele que quer se salvar,
ajude-o a carregar o seu fardo até ele encontrar, ou melhor, ajude-o a tirar esse fardo pesado dele, colocando sobre ele a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, que é uma palavra que diz assim: eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Depois virão as perseguições, as lutas, ainda que aqui, irmãos, nos nossos países, aí no Brasil, em Portugal, aqui na Europa, em vários países, não há esse tipo de coisa. Ainda, nós não sabemos até quando. Não quero atemorizar vocês, não estou falando isso para colocar temor, é porque muitos reclamam: estou sendo perseguido. Eu mesmo, irmão, já fui ameaçado. Aqui mesmo no YouTube, alguém colocou um comentário como que eu não pudesse pregar o evangelho. E essa pessoa às vezes entra no meu canal, se inscreve, eu já percebi, e depois coloca lá o dislike, às vezes coloca um comentário assim. Hoje já não coloca mais tão pesado, porque eu já bloqueei essa pessoa, certo, irmãos? Ele disse que eu não podia pregar o evangelho, porque não era da denominação dele. É uma perseguição, mas é uma perseguição infantil, entende, irmãos? Isso aí, para mim, quem age dessa forma não é cristão, porque o Senhor Jesus disse: aquele que não é contra nós é por nós. Nós não podemos ser exclusivistas. Eu não estou aqui para falar de igreja, para denunciar a igreja. Muitas das vezes, em alguns vídeos que eu já fiz, falei algumas coisas, mas é porque tive que falar, mas não é não é a minha realidade dentro do meu trabalho aqui que eu faço, porque o trabalho que eu faço é um trabalho de anunciar o evangelho e também de trazer para aqueles que buscam algum conhecimento daquilo que está acontecendo atualmente. Então, para você que quer receber Jesus Cristo, eis aqui a porta aberta para você. Ore. Se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, coloque no comentário: irmão, tenho uma dúvida. Bom, poderia me esclarecer? Meu e-mail é tal. Aí eu mando o meu WhatsApp no teu e-mail, ou você manda o teu e-mail e eu mando o meu e-mail, e nós trocamos as informações, os contatos, porque eu não gosto muito de colocar aqui, porque já passei perseguições de pessoas me telefonarem, irmãos, de outros países e querendo talvez me ameaçar, ainda mais que eu estou aqui na Europa. Existem países aqui que existem, não estou dizendo da Europa, mas que vêm pessoas de outros lugares e estão, infelizmente, em alguns países aí e são contra os cristãos, são extremistas. Então nós temos que tomar cuidado. Querem ver quando eu falei defendendo Israel e falando sobre o extremismo do Hamas, eu falei uma vez aqui num vídeo. Logo eu recebi 4 telefonemas, irmãos, de vários países do Oriente Médio, e eu não atendi. Eu não conheço pessoas daquela região, e não vou falar aqui para não... A plataforma tem sido muito... Para mim essa plataforma é muito boa, irmãos. Eu não tenho que reclamar do YouTube. Muito pelo contrário, tenho que agradecer a Deus por esta ferramenta e agradecer também os que trabalham, não é, com esta ferramenta, porque tem sido útil para mim no Evangelho. Eu não estou aqui para causar nenhum tipo de violência ou intolerância religiosa. Estou aqui para falar aquilo que eu sinto para o bem daqueles que estão me ouvindo. Porque o meu ministério é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo sem nenhuma intenção de lucro. Eu não tenho intenção nenhuma disso. Às vezes passo dificuldade, passo tribulações, quietinho, e estou aqui até o dia que Deus assim o permitir. Então quero pedir a Deus que Deus abençoe até aqueles que são que controlam essa plataforma, que Deus os abençoe. Eu não quero mal de ninguém, só quero que Deus abençoe a todos. Tá bom, irmãos? Mas sobre as perseguições que o Senhor Jesus disse aqui. Agora vamos falar sobre as perseguições. Quantos profetas naquele tempo foram perseguidos? Quantos homens de Deus passaram por tribulações e dificuldades? Não é diferente hoje.
Hoje nós vemos ocorrendo em vários países, irmão, como no Afeganistão, Arábia Saudita. Eu não tenho nada contra ninguém, mas eu sou obrigado a falar que isso é uma realidade, isso está na mídia, certo, irmãos? No Uzbequistão, nas Maldivas, no Sudão, na Nigéria, embora também tenha muitos cristãos na Nigéria, mas há perseguição na Líbia, no Iêmen, na Índia, na Síria. Na Índia também tem muitos cristãos, na Síria também tem cristãos. Não estou falando do povo, estou falando daqueles governantes que perseguem e dos extremistas. Às vezes até os governantes não perseguem, mas os governantes também são reféns de extremistas, irmãos. No Paquistão, na Somália, no Irã, na Eritreia, irmãos. E esses grupos terroristas, irmãos, que existem, que muitas das vezes, irmãos, muitos não entendem por que há esses tipos de confrontos que nós vemos aí, e culpamos uma nação, culpamos um país, e não é, irmãos. São grupos extremistas. Talvez você nem saiba o que é um grupo extremista. É um grupo que vai ao extremo para defender a sua tese, a sua ideologia. Ele vai tanto ao extremo que ele é capaz de morrer por aquilo. Ele é um fanático, acho que mais do que fanático, ele passa do limite do fanatismo. Porque tem pessoas que são fanáticas, mas não fazem mal para os outros. Mas os extremistas não, irmão, eles pegam aquilo no pé da letra. Certo, irmãos? Que nem esse grupo terrorista do Hamas. Eles, não interessa se você fez o bem para eles, se você mandou comida para eles, que nem lá em Israel. Israel fornece água, fornece energia para a faixa de Gaza, e o grupo do Hamas continua atacando, continua fazendo. Então, irmãos, veja quanta perseguição. E lá em Gaza também tem cristãos. E o grupo extremista persegue os cristãos, vigia eles. E se eles não andar direitinho, eles morrem, irmãos. Os irmãos não sabem disso. Já em Israel, você sendo cristão, mesmo que tenha aqueles que não acreditam, você não vê isso. Eu já tive várias vezes em Israel, irmão. Eu já fiz cultos em Israel em alguns lugares. Alguns lugares, certo, irmãos? E ninguém me perseguiu. O único lugar que eu fui perseguido é onde tinha extremistas. Onde eu encontrava um extremista. Que uma vez até quis me avançar, vamos dizer assim. Quis me brigar comigo. Era um extremista. Não era judeu. Não vou falar nacionalidade, mas ele não era judeu. Era extremista de uma outra religião, vamos dizer assim, para não falar o nome. Não acreditava no Deus que nós acreditamos. Acreditava em outro Deus, de uma outra forma, num outro profeta, que não me convém falar o nome aqui. Eu vou deixar isso de lado porque não é da minha alçada, certo, irmãos? Não estou aqui para atacar, para denigrir ninguém. Cada um dará conta diante de Deus. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu apenas tenho contra o pecado. Só isso. Contra a ideologia também não tenho nada. Se a pessoa crê naquele, ou crê no outro, ou crê no outro, ela pode crer em quem ela quiser. Esse é o problema dela. O que acontece é o seguinte, quando chegar no fim, aí que a gente vai ver quem está certo e quem está errado. Certo, irmãos? Quero deixar bem claro, para que ninguém pense que eu estou aqui atacando alguma religião, que eu não estou. Certo? Certo é que esses grupos terroristas, eles perseguem os cristãos. Vocês não sabem, irmãos. Os radicais, não estou dizendo os fundamentalistas, não estou dizendo todos, aqueles que são do Islã, fundamentalistas, extremistas, não estou falando de todos, quero deixar isso bem claro. Esses têm a prática, muitas das vezes, de serem extremistas, né? E de não suportarem o cristianismo. Não estou generalizando, mas eles têm essa prática. Se você falar de Jesus Cristo, eles podem até brigar com você. Eu sou testemunha disso, porque eu estive diante de duas pessoas assim e anunciei o Evangelho. E graças a Deus estou vivo aqui, por misericórdia do Eterno, certo, irmão? Então, irmãos, essas pessoas são pessoas que levam ao extremo. Digo já não, novamente repetindo,
que não estou generalizando, certo, irmãos? Se vocês querem saber, não é só lá, na Coreia do Norte. Tem pessoas que não suportam aquele ditador da Coreia do Norte, eu não vou falar o nome dele. Aquela pessoa é um homem perverso, maligno, um homem que tem um espírito maligno junto com ele. E as pessoas sofrem, e tem cristãos lá, mas não podem nem se manifestar que são cristãos, porque senão são mortos. Então, irmãos, no Iraque também há muita perseguição contra os cristãos. No Irã há perseguição. Na China, irmãos, na China existem igrejas controladas pelo governo. Essas igrejas controladas pelo governo, irmãos, elas são igrejas de fachada. Elas só fazem o que o governo manda. Ela obedece só a lei do governo. Então o que acontece? Os cristãos que começam a perceber que ela só está obedecendo às leis, eles saem daquela igreja. E vão para onde? Estou falando de evangélicos mesmo, não é só... Quando eu falo cristãos, eu falo de uma forma geral, mas alguém pode pensar, será que ele está falando do catolicismo, do cristianismo evangélico? Estou falando de uma forma geral, mas falando dos evangélicos, daqueles que creem em Jesus Cristo, eles passam tanta perseguição que eles têm que deixar aquela igreja estatal que é construída com aqueles prédios bonitos, e vocês podem até procurar na internet, vocês vão ver prédios bonitos, mas lá em cima está a bandeira comunista e depois lá dentro da igreja está a foto do líder daquele país que quer ser venerado. Então ali dentro daquela igreja se prega um evangelho diferente do que nós conhecemos, não é o evangelho genuíno. E os cristãos que têm o Espírito de Deus, quando vê aquele evangelho, eles fogem e não vão mais. Começam a ser tidos como apóstatas, como pecadores, como desordeiros, como ruaceiros, como rebeldes, e são caçados, irmão, como se caça um animal, e eles têm que se esconder. E os seus cultos, vocês não acreditam, agora, em pleno século XXI, são feitos dentro de cavernas, certo, irmãos? Em casas, suas igrejas são caseiras. Estou falando isso com toda o conhecimento de causa, porque eu tive em contato também com uma pessoa, com um missionário, que eles têm esse título, que também já esteve preso em um desses países que eu falei aqui, por amor do Evangelho. Graças a Deus, e que Deus deu a força à sua família a interceder aos governos para que libertasse este senhor. Achei ele muito humilde e contou muitas coisas que para mim foi muito edificante, que eu não sabia, irmão. Então, esse tipo de prática, irmãos, de perseguição já, até hoje, mais de 215 milhões, é muita coisa, 215 milhões de praticantes do Evangelho, que são evangélicos, certo, irmão? 215 milhões, não é pouca coisa. Já enfrentam algum tipo de perseguição desta, e você diz que é só a tua igreja que vai para o céu, irmão. Vários, milhares e milhares, já foram degolados pelo Estado Islâmico, apenas porque falavam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muitos perderam a cabeça, muitos foram degolados. Agora, isso daí no século XXI, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Você não sabia disso? Então fique sabendo. Algum tipo de evangélico, em alguns países desses, devido à pressão dos outros governos, já diminuiu um pouco de mortes, não é? Mas ainda há muitas mortes, mas há muitas retaliações, que às vezes os cristãos são forçados a fazer trabalhos forçados, escravos, às vezes eles querem as esposas dos seus esposos e forçam os filhos a trabalharem também, porque são cristãos, proíbem de determinadas coisas, irmãos, e eles enfrentam alguma coisa. Muitos cristãos evangélicos, esse, como eu acabei de falar, tem que se esconder nas casas. E se eles descobrirem a casa, vai todo mundo preso, irmão. Vai todo mundo preso.
desde o que está pregando lá na frente até o que está sentado no último banco. Tem gente que fala que senta lá no banco da misericórdia, e esses daí estão tudo na misericórdia, irmão, porque se não for a misericórdia, eles acham eles e não vão cortar a liberdade para eles não chamar um hino, não. Vão cortar o pescoço deles, irmão. Eles estão lá. Você prova isso? Provo. Isso é só você procurar. Existem livros, existem notícias evangélicas, existem muitas coisas. É que você não procura. Você está dentro de uma... Às vezes você está conectado em alguma coisa e você acha que aquilo é o único mundo que existe. Você não consegue enxergar, você deixou... não me leve a mal, mas muitas das vezes se deixou bitolar numa coisa só. Nós temos que nos estar ligados em Cristo. E quem está ligado em Cristo, ele tem uma visão ampla do que está acontecendo. Isso não é para temorizar, é para nos preparar. Porque se nós não estivermos preparados, irmão, o Senhor mesmo disse, se o atalaia naquele tempo era o que ficava na cidade de Davi, irmãos. Deus me deu a graça de estar lá. E eu vi uma torre muito grande. Aí eu me lembrei daquela torre que disse que o atalaia ficava lá em cima daquela torre. Eu não sei se é assim, mas pelo jeito aquilo servia para aquilo, porque era uma torre muito alta, a torre de Davi, uma torre alta, e lá em cima, por certo, ficava alguém, que era o atalaia, vigiando toda a região. E se ele visse, irmão, alguma coisa estranha se aproximando, algum exército, ele tocava a trombeta. Glória ao nome do Senhor. E aí o exército do rei se preparava para defender a cidade. Se o atalaia não trocasse a trombeta, como é que saberia os soldados que vinham o inimigo? Então, irmão, se nós não tocarmos a trombeta, ou quisermos pregar um evangelho só de comodidade, irmãos, o povo não vai se preparar, o povo só vai achar que não, vai abrir as igrejas todas, vai ser só festa, só alegria. Irmãos, eu não estou amedrontando vocês. Nós podemos ter ainda muitos anos de liberdade, de festas, de alegrias, não vou dizer que não. Mas vai chegar o dia, não adianta, nós não sabemos quando, não podemos mentir, não podemos pregar um evangelho falso, dizer que isso nunca vai acontecer, que vai ser sempre prosperidade, que vai ser sempre... Isso não é verdade, irmãos. Se você achar que eu estou falando errado e quiser sair do meu canal, o que eu vou fazer? Eu tenho que falar a verdade para você. Um dia todos terão que passar talvez por processos iguais a estes. Deus permita que não seja na nossa época, ou na época dos nossos filhos, dos nossos netos. É o que nós pedimos. Às vezes, irmãos, nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, mas nós temos que saber que tudo é permissão de Deus e vocês estão vendo o que está acontecendo hoje no mundo. Uma pandemia e já muitos estão com medo, com motivos, porque essa pandemia realmente ela é fatal, não é? Não vou dizer que não tem motivos, pelo amor de Deus, muitos perderam seus familiares, eu já quero deixar aqui as minhas condolências. Mas eu quero dizer para vocês que haverá perseguições, que esta pandemia que nós estamos passando, nós vamos ver que isso não vai ser nada perto do que vai acontecer ainda. Vai ter perseguição física mesmo, perseguição que se você não negar Jesus Cristo, não negar a tua fé, você vai ser morto. Ah, mas isso depois que a igreja ser arrebatada. Irmão, não pense desta maneira. Porque nós, sim, eu creio que nós vamos ser arrebatados, mas nós não sabemos como será esse tipo de movimento. Se vai ser no começo, se vai ser no meio, se vai ser no... nós não sabemos, não está escrito. Isso são teorias, são estudos. Né? E cada um deve se preparar para o momento, irmãos. Veja, esses irmãos não foram arrebatados ainda. Estamos no século 21, mas já foram degolados muitos, já estão presos muitos. Tem muitos presos, irmão. Tem lugar que não pode entrar a Bíblia. Não pode, o país não permite. Se ele abrir a tua mala e ver uma Bíblia, ele tira ela fora. E pode você ainda ser deportado por estar com a Bíblia. Você acha que isso é mentira? Procure se informar. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, irmãos. O Estado Islâmico é algo perigoso, irmãos, e muitos não estão observando.
Quando uma nação combate contra um grupo terrorista ou impede um grupo terrorista, como houve agora ali em Israel, vocês podem dizer que eu estou defendendo Israel ou misturando pregação do evangelho com política. Não, o Israel tem muito a ver com as profecias. Israel tem tudo a ver com as profecias. E quando ele se defende, irmãos, ele está demonstrando, irmãos, que ele é contra esse tipo de atitude terrorista. E quando você toma partido contrário, você nem imagina que você está alimentando uma serpente para morder você mesmo. Você está com dó da serpente e ela vai te picar você mesmo. Não adianta, você pode fazer o que você quiser para uma serpente. Você pode pegar uma serpente, traz para dentro da sua casa e dá comida para ela, dá água para ela. Ela está enferminha, está doente, dá bastante comida para ela, trata dela direitinho, deixa ela solta à vontade, liberta dentro da sua casa. Quando ela estiver boa, sabe o que ela vai fazer? Ela vai te morder. Ela não vai lembrar nada que você fez de bom para ela. Assim, esse grupo terrorista, não adianta você ter pena. Ah, porque lá aconteceu isso, tem pena, porque morreu não sei quantos terroristas. Irmão, morreu porque tinha que morrer. E eles que começaram. Eu também não quero ver a morte de ninguém. Ah, mas tem crianças. Mas foi eles que colocaram as crianças junto com eles. Eles são extremistas, eles não estão nem preocupados com crianças. Nem com você, nem com as dele. E nem com a vida deles também, porque eles amarram bombas nele. Eles são extremistas, irmãos. Então tenhamos cuidado a tomar partidos. Eu não estou tomando partido, eu estou indo dentro do Evangelho. Israel apenas se defende. Você tem que se defender com Cristo. Ele é a tua proteção. Ele é o teu protetor. Se você estiver protegido por Ele, orando, buscando, Ele pode te livrar de tudo isso. Mas eu quero dizer uma coisa, aqueles irmãos, nós somos melhores que eles, esses irmãos que foram degolados, que foram ameaçados por grupos extremistas, nós somos melhores do que eles? Pense, nós não somos. Talvez eles tenham ou tiveram mais preparação do que nós, que vivemos, vamos dizer assim, numa comodidade e ainda reclamamos. Eu mesmo sou não vou tirar eu fora, por algum pouquinho de perseguição, porque alguém colocou lá no meu comentário, como já colocou, que você não pode pregar o evangelho, que eu recebi uma notificação, que o meu não podia, que o Irã, que a Síria, que isso, que aquilo, não queria que meus vídeos fossem para lá. Louvado seja Deus, eu agradeço a plataforma e agradeço a Deus, primeiramente, porque se esses países não querem ouvir de Jesus Cristo, o problema não é meu, irmãos. Eles que vão se acertar com Deus. Meu canal é um simples canal, pequeno, e já está incomodando alguém. Às vezes eu recebo comentários e ameaças. Já fui ameaçado num comentário, bloqueei a pessoa. Porque eu não sou mais aquela denominação, então ele veio lá e me ameaçou. Você não pode pregar. Quem é essa pessoa para me impedir de pregar? Se esses cristãos também não são da mesma denominação que você pertence e foram mortos por jihadistas, você está preparado para ser morto por um jihadista? Sabe como um jihadista mata, irmão? Com muita crueldade. Ele não vai matar você dando uma injeçãozinha letal, não. Ele vai e corta o teu pescoço, ou te metralha, ou te fuzila. Isso é uma pessoa jihadista, uma pessoa extremista, e acha que ainda está prestando serviço a Deus para cumprir o que está escrito aqui, que muitos vos levarão aos sinédrios, vos levarão diante das autoridades do local e os entregarão à morte, cuidando que estão fazendo um serviço a Deus. Eles acham que estão fazendo para Deus, estão fazendo para a condenação deles. Deus que tenha misericórdia deles e que converta eles ainda ao cristianismo verdadeiro, para que eles possam salvar a alma. Eu não tenho ódio deles. Nós não podemos ter ódio de ninguém, mas também não podemos concordar com esses tipos de violências. Esse canal não é de violência, não é de falar de violência. Esses tipos de pessoas, irmãos, extremistas, eles discriminam os cristãos. Os cristãos são ameaçados por eles. Por isso os cristãos têm que se esconder. E você, irmão, irmã?
Você tem liberdade para usar a internet, para dar glória a Deus, para falar de Jesus Cristo com toda a liberdade, para apoiar um canal que fala de Jesus Cristo. E às vezes você não faz isso. Às vezes não faz, não é nem por mal, é porque acha que não é da minha igreja, eu não vou me subscrever nesse canal, não vou dar like, porque não é da minha igreja, eu só dou para a minha igreja. Não, irmão. A minha igreja é Jesus Cristo. Aonde tiver um daqueles que professam o nome de Jesus Cristo, na sinceridade, no Evangelho, pode ser a denominação que for. Eu conheço vários irmãos de várias denominações e eu vou falar para vocês. Considero eles todos como os meus irmãos, porque se vir uma perseguição dessa, as placas das igrejas dele vão cair tudo. E vai ficar um só rebanho. E nós vamos ter um só pastor. Por quê? Porque aquilo ali não vai valer nada, o título não vai valer nada, irmão. E não adianta ele chegar para um extremista e dizer, eu sou um ancião. O extremista quer saber o que é ancião, irmão. Eu sou um pastor. O extremista quer saber o que é pastor. Ele vai perguntar, você é cristão? O que é ancião? É ancião? Não, quero saber se você é cristão. Sou, então vem para cá. Eu sou pastor. Não, o que é pastor? De ovelhas? Você trabalha com... Não, você é cristão? Sou cristão, então vem para cá. Ele vai querer saber se você é cristão, não vai querer saber se você é presbítero, se é diácono, se é ancião, se é pastor, se é bispo. Ele vai querer saber se você é cristão. Então seja cristão, não negue Jesus Cristo. Sirva ao Senhor enquanto você tem toda a liberdade. Ainda que hoje as coisas estão um pouco restritas, use a internet para pregoar o Evangelho. Seja você um porta-voz da salvação. E o Senhor Jesus cumprirá em você esta palavra, que diz aqui no versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque será grande o vosso galardão no reino dos céus. Porque é grande o vosso galardão. Se você fazer isso, você já está com a tua salvação garantida. Anuncie Jesus Cristo, o único Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio para vencer a morte e o inferno e te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, se assim você sentir, é claro. Deus abençoe, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.